Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de 10 vezes que os super-heróis já quebraram as suas regras. É tipo eu deixar de ser youtuber. Nossa. Ninguém liga. Deixa eu levantar o seu like e compartilhar pra geral, porque a gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos. e eu preciso da sua ajuda. Aproveita também e ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Bora! Pois é, todo super-herói tem o seu código de ética que difere dos vilões. Mas viver sempre de acordo e respeitando todas essas regras nem sempre é fácil. E todo mundo acha que os super-heróis são sempre certinhos e não fazem nada de errado. Mas nem sempre isso acontece. Porque muitas vezes os nossos heróis fazem coisas erradas e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ring. Finger. Ah, Green! I know, right? Woo! Not bad, huh? Vamos falar do Lanterna Verde logo no começo. Nos quadrinhos temos vários Lanternas Verdes, mas o mais famoso deles é o Hal Jordan. And here is... E como a maioria dos heróis que a gente vai ver aqui hoje, ele se recusa a matar pessoas. Até porque o cara é portador do anel e ele pode fazer diversas coisas com esse anel e ele não precisa ficar apelando pra matar pessoas. Tipo essa brilhante ideia de fazer um helicóptero de um carrinho da Hot Wheels com uma pista pra salvar as pessoas. Esse cara é um gênio. Apesar do Hal Jordan ter feito várias coisas durante a sua vida, uma delas não é tão memorável assim. Porque em 92, em A Morte do Superman, um alienígena chamado Mongul e o Superman de Cyborg, eles acabaram destruindo completamente a cidade do Lanterna Verde, Coast City. O Lanterna Verde ficou tão estressado que ele queria tanto que a sua cidade voltasse de volta, que ele chegou a ir ao carregador do anel central para tentar completar o seu plano maluco. E para isso ele teve que matar diversos Lanternas Verdes, acabou matando seu amigo Kilowog, matou o Sinestro e quando ele pegou a energia do anel central, ele acabou matando também os Guardiões. E o pior, isso acabou fazendo com que ele destruísse todos os anéis que existissem na galáxia. Ou seja, quem estava voando, derrotando um vilão, acabou morrendo. É a coisa menos heróica que você já pode ter visto. Vamos falar de Charles Xavier. Você para e pensa. O que esse cara tão amorzinho pode acabar fazendo de mal na vida dele? Se prepara. Charles Xavier é tão poderoso nos quadrinhos que ele nem mesmo chega a usar todo o seu potencial. Tem alguns poderes que o cara tem que a galera acaba esquecendo e ele nunca usa. E como alguns sabem, Charles Xavier é telepata. Ele pode acabar lendo a mente das pessoas, saber seus segredos e ameaçar inúmeras vidas. Até mesmo falam que o cara é tipo uma bomba atômica em um corpo de uma pessoa. I'm so sorry. E é por isso que o cara acaba usando o seu poder com tanta sabedoria e restrição. Mas teve uma vez que ele não fez isso. Isso aconteceu quando o Magneto decidiu voltar a ser vilão e os líderes mundiais acabaram criando uma camada em volta de todo o planeta Terra, fazendo com que anulasse os poderes do Magneto. E com raiva, ele produziu um pulso eletromagnético, que é uma onda de energia que perturba as energias e as tecnologias. E ele acabou fazendo isso no mundo inteiro, fazendo com que várias pessoas chegassem a morrer. E além disso, quando os X-Men e o Professor Xavier foram deter o Magneto, é bem nessas partes que ele acaba rasgando todo o corpo do Wolverine e tirando todo o adamantium do corpo dele. Foi aí, cara, que Charles Xavier teve a incrível ideia. Ele é uma ameaça para o mundo inteiro. O cara simplesmente decidiu limpar o cérebro do Magneto, fazendo ele ficar em estado vegetal e não fazia mais nada. Vamos falar de The Flash. Todo mundo sabe que The Flash, como vários heróis por aí, ele tem a sua regra de não matar e tirar vida das pessoas. Mas ele tem uma regra à parte que só pertence a ele. Por ser um velocista, ele consegue acabar voltando no passado para alterar a linha do tempo. Porém, quando ele faz isso para tentar salvar alguma pessoa, vulgo a mãe dele, ele cria outra linha temporal no futuro chamada de Flashpoint, aonde basicamente o mundo está em guerra, um desastre completo. Bom trabalho, Perry. O mundo agora vai acabar. Graças a você. Espero que sua mãe esteja bastante confortável. Enquanto absorver a força de aceleração, não vai escapar dessa linha do tempo. Corra!
E quando ele tenta consertar novamente essa linha temporal, ele acaba criando outra linha temporal. E foi aí que surgiram os Novos 52. Vamos falar da Mulher Maravilha. Como todos super-heróis são, ela não tira a vida das pessoas. Até porque ela tá numa posição que ela não precisa fazer isso. Ela é diva, só chega, a galera já para de fazer o mal. Porém, uma vez nos quadrinhos, ela chegou a realmente matar uma pessoa. Em certa ocasião, quando o Maxwell Lord já tinha trabalhado com a Liga da Justiça, ele tentou controlar a Liga da Justiça para o seu próprio benefício, fazendo com que viesse um ataque alienígena e controlando o cérebro do Superman. E o pior é que ele obteve sucesso, fazendo com que o Superman acabasse matando várias pessoas ao seu comando. Então a Mulher Maravilha pega o seu laço, envolta ele ao redor de Maxwell Lord e pergunta o que ela deve fazer para conseguir tirar o controle mental dele do Superman. E ele acaba dando a seguinte resposta: Me mate. Então, como ela sabia que não tinha outro jeito, ela acabou quebrando o pescoço do Maxwell, e isso afetou a sua amizade com o Superman e com o Batman, que não aceitam tirar vidas. Pesado, mas ela fez o correto. É diva até fazendo errado, como pode? Nos cinemas, em Homem de Aço, Zack Snyder, diretor do filme, fez o Superman matar o General Zod, porque ele acabou percebendo que o único modo de evitar mais mortes era acabar tirando a vida do General Zod. E foi isso que ele fez. E isso não acabou agradando muitos fãs não, porque o Superman é sempre reconhecido por sempre encontrar outras formas de conseguir fazer o bem. Mas essa não foi a única vez que ele acabou fazendo algo errado, não. E nos quadrinhos isso já aconteceu, mais precisamente em 88, quando a Supergirl precisava da ajuda do Superman e levou ele para uma outra dimensão para lutar contra o Zod e outros 2 kryptonianos que destruíram toda a vida na Terra. Zod e seus capangas acabaram perdendo seus poderes por causa de uma kryptonita dourada, e mesmo assim, Superman decide tirar a vida dos caras usando a kryptonita verde da sua dimensão. O que, surpreendentemente, o Superman não era afetada por ela nessa outra dimensão. E ele acabou realmente matando os 3 kryptonianos. Essa é uma marca do Superman aonde fica. Ele não é inteiramente bom. Injustice é que eu diga. Para, Bruce. Peraí, essa é a letra do meu pai. Sempre te amarei, seu pai. Thomas Wayne. Obrigado. Batman nos quadrinhos segue suas regras à risca. Porém, Batman vs Superman, podemos ver ele usando armas. E durante a guerra, ele não mata, mas ele não faz nada pra salvar os bandidos da morte. Tipo, ele atacou a granada no cara, mas ele não matou o cara, ele só tacou a granada do lado do cara. E no filme Batman The Dark Knight, o Coringa insiste e atormenta o Batman para que ele tire a sua vida. E o Coringa falhou miseravelmente. Mas nos quadrinhos nós temos uma história bem diferente. No quadrinho A Piada Mortal, o Coringa faz atrocidades, atirando na Bárbara Gordon, fazendo coisas horríveis com o comissário Gordon também, deixando o Batman completamente fora de controle. Fazendo o Batman, ele tenta ajudar mais uma vez o Coringa, mas o Coringa acaba se recusando e fazendo uma piada, a piada mortal, com que fez que o Batman acabasse quebrando o seu pescoço. Vamos falar de Homem-Aranha. Esse é o herói mais famoso dos quadrinhos da Marvel. É o teioso que todo mundo ama. Ele é aquele tipo de pessoa que você quer ser amigo dele. Ele é um amigão da vizinhança, cara. E ele segue a risca em não matar pessoas. Melhor herói ever. Mas em um arco dos quadrinhos, Homem-Aranha acaba quebrando a sua própria regra, quando a vida de Mary Jane está correndo perigo. E ele não tem os seus poderes dados por uma mordida de aranha radioativa. Não. Ele tem os seus poderes por origem mística. Quando um ser vampirístico chamado
Morlun está preparado para tirar a vida de Mary Jane, Peter assume uma forma esquisita, onde ele é metade monstro e metade aranha. E com isso ele acaba matando o Morlun e logo depois o Peter também morre. Porém, os dois acabam sendo ressuscitados logo depois, mas isso não tira o fato que o Peter quebrou a sua regra em não tirar vidas. Vamos falar de Wolverine, a história mais pesadona desse vídeo. Isso aqui não é uma regra, na verdade é tipo o natural de um ser humano. Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que Wolverine já acabou se metendo em bastante confusão e matando muita gente. Logan não tinha conhecimento que a sua esposa Itsu estava grávida quando ela morreu, e ele acabou indo embora. Mas o bebê acabou sobrevivendo ao seu parto porque ele tinha herdado os poderes do seu pai, regeneração. Porém, ao crescer, Daken acabou odiando seu pai por ter abandonado ele e a sua mãe. E Daken sempre teve um lado sombrio, matando diversas pessoas e querendo matar o seu pai a todo custo. Certa vez, Daken lidera a Irmandade Mutante para ir matar o seu pai, e Logan fala que se ele soubesse da sua existência, ele nunca teria abandonado ele. Mas ele acaba não convencendo Daken, fazendo com que ele tivesse que acabar com essa luta, matando o seu próprio filho asfixiado. E cara, esse foi um dos momentos mais obscuros de toda a vida do Wolverine, ter que matar o seu próprio filho. Assista aqui o nosso último vídeo, que tá muito legal, cara. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo na sua bundinha aí. #Payday sair.